a gente venceu. Depois de várias derrotas, isso pode mudar completamente como você vai comprar a sua próxima placa de vídeo. A gente reclamou muito, você também reclamou muito, a gente avisou a NVIDIA. O mais importante é que vocês estão falando com a carteira de vocês. E aí não fica só eu aqui, do outro lado, parecendo que sou só um reclamão, em cima de um produto perfeitamente usável e que todo mundo quer e todo mundo gosta, que foi exatamente o que o público escolheu. Parece que não é isso que aconteceu. Eu acho que a NVIDIA vai ter que mudar um pouquinho o conceito. E é curioso, porque talvez a AMD não precise mudar o conceito e também vai ser culpa de vocês. Olha só que curioso. Se você ainda não se cansou de ouvir, a gente já deve ter reclamado por... eu não sei nem contar mais quantas vezes sobre placas de vídeo com 8 GB. Você já deve ter visto pelo menos um vídeo de alguém reclamando sobre placa de vídeo 8 GB. E o mais curioso é que, talvez você não acredite, mas a gente levou a fama de reclamão, que a gente aqui tá só reclamando à toa. O consumidor mesmo, ele não liga se a placa de vídeo tem 8, 16, 12 GB. Até porque 8 GB não faz diferença para Full HD. Veja só, essa situação aqui não faz diferença nenhuma e o consumidor não vai se importar de comprar uma placa de 8 GB. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVG Mall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVG Mall, os links estão na descrição desse vídeo. E o que aconteceu com isso pode mudar completamente como a nova geração de placas de vídeo vai ser lançada ou mesmo como a atual vai ser vendida. Eu já trouxe para vocês aqui a notícia anterior de que a NVIDIA estaria limitando a produção de placas de vídeo de 8 GB, no caso as RTX 5060 Ti, mas nós tivemos algumas atualizações e de novo, isso aqui não é só vozes da minha cabeça falando. A NVIDIA RTX 5060 Ti de 8 GB supostamente enfrenta fornecimento limitado. O modelo de 16 GB se torna mainstream. A NVIDIA finalmente percebeu que 16 GB é mais desejado pelos jogadores. Uma reportagem da Board Channels afirma que a NVIDIA instruiu os parceiros de placa de vídeo a limitar o fornecimento do modelo RTX 5060 Ti de 8 GB, mantendo a versão de 16 amplamente disponível. As informações sugerem que isso não se deve a problemas de produção, mas a uma estratégia controlada vinculada à demanda atual. Na verdade, eles falaram para os fabricantes que não vão fornecer mais, né, modelos de 8 GB, porque é meio que um kit. Você recebe a GPU e também as memórias que vão ser utilizadas para montar as suas placas de vídeo com as GPUs RTX 5060 Ti, então vai ter uma limitação. Então não existe nenhum tipo de problema com a produção. A NVIDIA tem suficiente para apresentar, mas eles não querem que sejam fabricados porque existe um problema de demanda. Leia-se, as pessoas não querem comprar o modelo de 8 GB. De acordo com o relatório, as vendas recentes do modelo de 8 GB têm sido fracas, enquanto as de versão de 16 GB têm sido vendidas em ritmo constante. Com muitos jogos recentes usando perto ou acima de 8 GB de VRAM, mesmo em configurações de 1080p, alguns usuários estão evitando o modelo de menor capacidade. Isso também tem sido visível nos produtos AMD do mesmo segmento, onde placas de 8 GB estão em estoque, enquanto as versões de 16 GB estão vendendo mais rápido. A matéria do rumor da Board Channels, a NVIDIA teria instruído os AICs a evitarem a formação de grandes estoques do modelo de 8 GB e a manterem os preços em torno do preço sugerido pelo fabricante oficial. Isso inclui a proibição de descontos durante as campanhas de vendas de novembro, Black Friday. Acredita-se que os modelos de 5060 Ti de 16 GB e 8 GB compartilham a mesma configuração de GPU, sendo a capacidade de memória a única grande diferença. O modelo de 16 GB costuma custar cerca de $70 a mais, o que pode influenciar muitos compradores a escolhê-lo caso ambos estejam em estoque. Como acontece com a maioria dos rumores sobre os canais de diretoria, essa informação pro Board Channels é difícil de confirmar diretamente. Alterações feitas no nível do canal geralmente mostram seus efeitos depois de algum tempo, então o impacto no mercado deve ficar mais claro nas próximas semanas. É verdade, no entanto, que a NVIDIA priorizou OEMs e integradores de sistemas com modelos de 8 GB. Isso também se aplica às versões RTX 5060 não TI. A série AMD 9060 XT segue o mesmo princípio. Talvez estejamos nos aproximando do momento em que os modelos de 8 GB se tornarão obsoletos e as GPUs de próxima geração na mesma faixa de preço usarão pelo menos módulos de memória de 3 GB, o que já aumentaria a capacidade para 12 GB através do mesmo barramento de memória. A diferença começa a aparecer nos testes em Quad HD, onde você já tem jogos que vão utilizar mais do que 8 GB de VRAM. O problema disso tudo é que os jogos em Full HD já estão encontrando dificuldades para rodar, mesmo em configurações que façam sentido com a GPU. E muita gente fala, mas não precisa dos 16 GB porque a limitação vai ser a GPU. E a verdade é
que não. É só você colocar o modelo de 8 e 16 GB e ver que o modelo de 16 GB é capaz de executar perfeitamente naquela qualidade, porém você precisa limitar as texturas, porque ela não vai ser capaz de rodar. Esse, provavelmente, foi um dos golpes mais duros, uma das respostas mais audíveis que poderia ser dada para as fabricantes. O problema disso tudo eu realmente concordo, né, que existem essas limitações, inclusive a 5068 GB sempre se encontra em preços ruins, e eu tenho uma teoria de que talvez seja justamente para justificar o preço da 5060 Ti de 16 GB, porque se não existisse ela, a 5060 Ti de 16 GB seria o carro-chefe e seria a mais barata, e a mais barata ainda seria mais cara do que uma 9060 XT de 16 GB, que nesse caso é uma alternativa melhor. Se ela estiver custando menos, ela é uma alternativa melhor, porque em relação à performance, a 9060 XT de 16 GB tem basicamente a mesma performance. O modelo de 8 GB da 5060 Ti, ele praticamente não faz sentido, e pelo que a gente viu, não deve ter nem desconto dessas placas. O tal do descontos de novembro seria Black Friday, até porque não é para ter uma quantidade muito grande. Então esse modelo seria meio que um placeholder, ele estaria ali só para segurar a posição e para posicionar preço da sua irmã mais cara. Outro argumento válido é que a 9060 XT de 8 GB é mais barata do que a 5060 Ti de 8 GB. Na verdade ela tá no preço de uma 5060. Então, ao mesmo tempo que isso é um sinal de que provavelmente para a próxima geração a Nvidia não vai arriscar mais modelos com baixa quantidade de VRAM, também quer dizer que provavelmente eles vão partir para os 12, não para os 16 GB como padrão, né? Porque agora que tem os módulos de 3 GB. A 5060 Ti de 8 GB ela perde toda a razão, e isso pode mudar inclusive o comportamento em relação a preço. A essa altura do campeonato, no preço que tá custando essa 5060 Ti de 8 GB, se ela deixasse de existir amanhã, seria um favor que ela faria. Porque quem sabe obrigasse a Nvidia a baixar o preço da 5060 Ti de 16 GB, coisa que eu acho pouco provável. Isso também influencia na 5060 Ti de 8 GB, que na minha opinião já não deveria ter sido lançado com 8 GB, mas que para onde ela tá concorrendo com quem ela tá, acaba fazendo sentido, porque a AMD continua vendendo placas de 8 GB. A AMD perdeu a chance de vender uma 9060 XT ou uma 9060 com 16 GB. A 9060 XT não faz muito sentido, porque o modelo de 8 GB já tá ali posicionado, mas poderia existir uma 9060 de 16 GB e simplesmente bater de frente com uma 5060. Por que a AMD perdeu essa oportunidade? A gente vai sempre ficar se perguntando, né? É um dos mistérios da humanidade. A AMD não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E eu sei que, na verdade, o argumento no futuro vai ser assim, mas é porque vocês ficaram falando mal do modelo de 8 GB. Isso aparentemente não resolveu muito, porque a 9060 XT de 8 GB continua vendendo bastante. Eu não sei exatamente especificar os números, mas continua vendendo bem. E porque ela tem um preço interessante. Eu posso confirmar que, de acordo com as minhas fontes, a 5060 Ti de 8 GB realmente tem uma aceitação bem ruim no mercado, e os próprios AICs não têm disponibilidade dessa placa, tampouco estão conseguindo vender, o que eu acho excelente. Ela merece o ostracismo, ela merece desaparecer. A 5060 Ti de 16 GB é um bom produto, ela só tá no preço errado, na minha opinião, mas é só minha opinião. A Nvidia sabe o que ela tá fazendo e as pessoas estão comprando, então deve estar atingindo qual é o objetivo dela. A 5060 também pode ser a última versão que a gente vê de 8 GB, o que seria excelente, e o comportamento de compra pode dizer muito para fabricante. Então, se você quer dar um recado para uma fabricante, por mais gigantesca que ela seja, o melhor recado que você pode dar é com a sua carteira. Se você não concorda que 8 GB seja o suficiente para Full HD, a única coisa que você pode fazer é não comprar o modelo. É claro que é uma manifestação um pouco complicada, porque você deixa de comprar o modelo de 8 para comprar o de 16. Então, tecnicamente, para fabricante ainda tá sendo vantagem. Mas a real é que no futuro, muito próximo, a gente fala futuro, eu não tô falando daqui 5, 6 anos, eu tô falando já na próxima rodada de games, é provável que isso aí já não seja o suficiente. Eu espero que a reação, né, da Nvidia seja na próxima geração já não trazer isso. Eu ficaria muito feliz se tivesse um refresh dessas placas e viesse com mais memória, que a gente tivesse uma 5060 Ti de 12 GB, a 5060 que fosse uma 60 Ti Super com 12 GB. Então eu acho muito bom que não esteja vendendo. Eu acho que, na verdade, o melhor recado seria nenhuma das duas vender, para que eles tivessem que baixar o preço da 5060 Ti de 16 GB. Mas como o mundo não é um cenário ideal do que a gente gostaria, eu já tô feliz com as pessoas estarem comprando o modelo que eu acho que faz sentido. Desculpa, Nvidia, vocês ainda estão ganhando muito dinheiro, mas não é exatamente o dinheiro que vocês queriam ganhar do modelo de 8 GB. Mas aparentemente não era só reclamação nossa, né? Só choro nosso. O público realmente não quer mais esse produto. Eu espero que o recado seja passado, que seja dado, que eles entendam e que eles tragam mais VRAM. Não tem necessidade de ficar nessa miguelagem, não é exatamente o que vai quebrar a Nvidia. A Nvidia não tá exatamente em condições decadentes financeiras, né? Se fosse a Intel, eu poderia falar, porra, qualquer chip de memória vai estar ajudando aí a Intel, mas não é o caso. Fica um recado importante, uma comunicação do cliente com sua carteira, explicando pra Nvidia que eles não querem esse modelo. É o consumidor que tá fazendo isso, tipo, o consumidor não odeia a Nvidia. Aliás, poucas pessoas odeiam de fato a Nvidia, na verdade os números mostram que é o contrário, que as pessoas amam a Nvidia, porque ela continua vendendo muito, ela continua
continua sendo líder de mercado. Então eu não consigo entender esse relacionamento tóxico que a gente está vivendo, onde tá todo mundo comprando NVIDIA, as pessoas gostam da NVIDIA, gostam das tecnologias da NVIDIA, mas a NVIDIA insiste em achar que, na verdade, o problema é o outro lado que tá reclamando demais. Tem como a gente chegar num acordo? Será que a gente pode fazer uma terapia? Não sei. Eu sugiro uma terapia pra gente resolver. Mas, dito isso, eu acho que positivo por algum lado, a gente tem que ver o lado positivo de alguma coisa, né? Que pelo menos os modelos de 8GB parecem estão chegando ao fim da linha, e isso pode mudar o comportamento das fabricantes. Eu gostaria muito que a AMD também recebesse esse recado, mas infelizmente, quando você não tem nenhuma opção, a única opção é a melhor opção. Então, quando você tem uma 5060 custando o mesmo de uma 9060 XT, que tem mais performance e ainda continua com 8GB, a melhor solução ainda acaba sendo a placa de 8GB. Então, é a única coisa que eu consigo explicar pra ter esse sucesso da 9060 XT de 8GB. Mas eu queria entender de vocês. Vocês ainda consideram que é importante a questão da VRAM? Os seus amigos que não são tão entusiastas, porque esse é um ponto importante, né? Nós estamos numa bolha aqui. Mas pessoas que você conversam de fora, que pensam em comprar placa de vídeo, eles consideram isso? Eles chegam a avaliar esse ponto ou não? Comenta aí. Passa a sua experiência, deixa o like também, se inscreve no canal, se inscreve no Unlock que tá chegando aí nos 100 mil inscritos e clica no sininho aí pra receber as notificações, mas principalmente comenta, eu quero saber qual que é a opinião de vocês.